E aí? Militar roubou, estuprou e fugiu, mas garantiu a pensão da família. Crime chocante que escarna o privilégio de militares no Brasil. Matéria do UOL, e era uma matéria só para assinantes ali, eu tive acesso só agora. Estou trazendo ela aqui para vocês logo depois da vinheta. Bem-vindos de volta. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like. Compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais. Nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem, quero deixar com vocês o nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br, se você não anotou, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br, e o nosso WhatsApp, se você precisar falar conosco, se você quiser falar conosco, você encontra aqui no primeiro ou segundo link da descrição, você encontra aqui o nosso link de WhatsApp, tá bom? Muito bem, o que foi que aconteceu e por que está colocado dessa forma? Isso aqui, já vou adiantando, tá, gente? É uma crítica ao Instituto da Morte Ficta, tá? Eu vou rebater só as críticas ao Instituto, tá? Não vou, de maneira nenhuma, rebater os fatos, tá? Os fatos foram trazidos aqui pela revista eletrônica do UOL, dizendo aqui que em 1995, 4 criminosos entraram num ônibus lá em Nova Olinda, Tocantins, e aí roubaram, né, os passageiros, estupraram lá algumas mulheres, dentre elas uma menor. Tá, então, assim, não vou entrar no mérito nenhum de que se trata de crime, de que isso aqui precisa ser, à época, né, foi apurado, e aqui diz que aqui na matéria diz que o militar acabou não tendo punição. Eu não tive acesso ao processo, nem aos autos, para poder opinar com você sobre isso, e eu também não sou criminalista, nem trabalho com crime comum, nem trabalho com crime militar. Acontece que, obviamente, esse militar foi expulso, né, do Exército, e em razão de crime acontecido lá em 1995. E o que acontece quando um militar é expulso? O militar que é expulso deixa para os seus familiares a pensão militar por morte ficta. Então, a data da expulsão corresponde à data da morte daquele militar, e ele deixa para os seus beneficiários a pensão militar. Tá? Então, primeiro ponto, isso tem previsão legal lá na Lei 3765 de 1960, e aí a matéria que traz, que foi uma lei do Juscelino Kubitschek, mas as leis anteriores já previam a morte ficta, não sei, o Estatuto dos Militares de 46 já previa a morte ficta. Deixa eu ver quem assinou o Estatuto dos Militares de 46. Eurico Gaspar Dutra. Era também General Dutra, né? 1946. Muito bem. A pensão por morte ficta, ela visa amparar a família daquele militar que cometeu o crime, ou a família daquele militar que cometeu uma grave infração disciplinar, que ensejou a sua expulsão e que deixou ele fora das fileiras do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, e com isso ele acabou desamparando aquela família. Lembrando que em 46, em 60, mulher nenhuma trabalhava, era preciso um instituto nesse sentido para que as mulheres e os familiares, filhos menores ou outras filhas mulheres, não ficassem desamparadas. É para isso que serve a morte ficta, tá?
Então, na época, em 1960, e na época desse fato estava valendo a lei de 1960, porque que foi em 97, a pensão por morte ficta, ela é deixada uma pensão integral. Tá? Então o militar saía, nesse caso aqui o militar era cabo, deixava uma pensão integral de cabo para os seus familiares. Isso é previsão legal, continua existindo, só que mudou. Em 2019, com todas aquelas mudanças, as pensionistas passaram a contribuir, houve uma série de restrições aos direitos dos militares e às pensionistas militares. Uma dessas restrições foi a redução da morte ficta. A morte ficta não é mais, desde 2019, para expulsões ocorridas pós 2019, ela não é mais integral, ela é proporcional. Então, o militar que saiu depois de 2019, ele vai deixar uma pensão, se ele ficou 6 anos, ele vai deixar uma pensão de 6,35 avos, se ele ficou 12 anos, ou 15 anos, ele vai deixar uma pensão de 12,35 avos, 15,35 avos, não vai deixar mais uma pensão integral, exatamente porque entenderam que a realidade se modificou, não há a necessidade de deixar uma pensão integral para os familiares daquele militar que cometeu algum crime militar ou algum crime comum, ou que cometeu alguma infração disciplinar e que veio a ser expulso das Forças Armadas. Tá? Então aqui estou trazendo para vocês o fato, a reportagem vocês podem ler se vocês forem assinantes do UOL ou da Folha de São Paulo. Tá? A matéria do UOL está aqui, o link aqui embaixo. Por isso que eu demorei para conseguir acessar. Eu vi que ela estava sempre ali só para assinantes, agora que eu consegui ter acesso. Tá? Então, lembrando, aqui a reportagem ainda faz algumas alusões ao regime geral, a comparação ao regime geral, e aí diz que no regime geral existe um instituto similar à morte ficta, que é o auxílio reclusão, que deixa para os familiares ali no máximo um salário mínimo. Ok? Gente, o auxílio reclusão sofre as mesmas críticas da morte ficta. E aí dizem que o militar, da mesma forma que os militares são atacados pela morte ficta, dizendo que o militar cometeu crime, cometeu infração disciplinar e ainda vai ser premiado com a morte ficta. Não é para ele, é para a família dele, tá? Que não tem culpa as filhas não têm culpa do pai que tem, as mulheres não têm culpa do marido que tem, tá? O auxílio reclusão é a mesma coisa, é um benefício para aqueles dependentes daquele criminoso, daquela pessoa que cometeu o crime e que está recolhida ao cárcere. Então, o auxílio reclusão vai amparar essa família. Só que o auxílio reclusão sofre as mesmas críticas da morte ficta, dizendo que o criminoso comete crime, vai preso e ainda ganha salário. Não é o criminoso, é a família dele que vai receber o auxílio reclusão. E foi trazido aqui como exemplo de que as outras pessoas ganham no máximo um salário mínimo. A crítica que o auxílio reclusão sofre é a mesma da morte ficta, tá? Então, não quero aqui dizer que minimizar os fatos que aconteceram, eu não tive acesso ao processo, e aí depois eu li na matéria ali que quem deveria ser indenizado era a vítima. Eu concordo que a vítima deveria ser indenizada com toda certeza, tá? Então, não discordo disso também, tá bom? A minha defesa aqui é só com relação ao Instituto da Morte Ficta. Gente, é lei. Se não quiserem, não concordarem com isso, que mude a lei. Mas assim, a lei prevê isso e isso continua acontecendo muito menos do que no passado, exatamente porque a morte ficta agora ela é proporcional. Então, quando o militar que cometer algum tipo de crime ou infração disciplinar grave vai deixar a pensão militar proporcional. Se ele tiver 6 anos de serviço, 6,35 avos. Se ele tiver 1 ano de serviço, 1,35 avos. Se ele tiver 30 anos de serviço, 30,35 avos. Proporcional
ao tempo de serviço que ele tem, tá? Não saiam daqui porque eu quero dar um lembrete para vocês. Como é que você pesquisa aqui no meu canal? Você vai colocar lá o assunto que você quer, o sinal de mais e o meu nome. Ou o contrário, Augusto Leitão mais Lei 13954. Augusto Leitão mais Morte Ficta. Augusto Leitão mais Acórdão 2225. Augusto Leitão mais Fusex, mais Funza, mais Fusma. Você coloca isso na barra do YouTube, na barra do canal ou na barra do Google mesmo. Você vai encontrar vários vídeos meus e você vai ficar expert no assunto que você deseja, que você precisa. Tá? Então estou dando uma fórmula aqui para vocês conseguirem encontrar mais fácil os vídeos, porque a gente já está batendo quase 1.700 vídeos aí, é muita coisa para você ficar pesquisando um por um, tá bom? Então era isso por hora, então vamos fazer as honras da casa. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar, é o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo. Entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, gente.